E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? É engraçado como esse canal, ele parece que está mudando de formato, de público e de assunto, e parece que a gente está aqui completamente, totalmente envolvido só em questões sociais. Isso é só uma impressão, é porque a gente está no momento em que as coisas ficam pipocando e eu preciso falar sobre essas coisas. Esse canal, ele não é só sobre isso. Ainda assim, tem uma pessoa que eu não posso deixar de responder. É impressionante como alguns ruídos, algumas coisas que você escreve errado ou que você interpreta errado na hora de ler, não errado, mas que uma pessoa escreve pensando uma coisa e outra lê pensando outra, pode gerar inimizade, pode gerar rancor, ressentimento e uma série de sentimentos ruins. Foi muito o que aconteceu com o Eugênio. E depois esclarecido o mal entendido do tom da escrita, né, da forma da leitura, eu descobri uma pessoa, outra pessoa que eu quero abraçar e que eu quero trazer para perto de mim. E ele tocou num ponto que diz respeito muito a coisas que são importantes para mim e que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero, de cara, pedir desculpas para economistas e sociólogos e até assistentes sociais e pessoas que estudam isso daqui a fundo e que escrevem livros com conhecimento muito mais aprofundado que eu não li e que eu não tenho conhecimento. Então eu vou falar a partir da minha perspectiva aquilo que eu penso e não se permita pensar e acreditar em alguma coisa só porque eu penso dessa forma. Ajude a melhorar a minha maneira de enxergar. Tudo bem? Eu vou ler na íntegra aqui o comentário. Aliás, eu vou mostrar. Eu vou ler na íntegra aqui o comentário para vocês. O Eugênio diz: Fausto, você me conhece por vídeos anteriores seus. Você sabe quanto eu sou sincero, então se eu falar alguma coisa de errado é porque eu estou errado mesmo. Aos 5 a 10 minutos do seu vídeo, que eu não lembro nem qual foi, talvez foi o da Kata, o vídeo com a Kata. Você fala de um comportamento do qual eu sou totalmente contra. Eu desconheço se pessoas fazem isso por ignorância ou por egoísmo. Olhem a profundidade da visão dele. E de qualquer forma, aqui vai a minha opinião. Uns meses atrás, no post de Facebook, do qual eu não lembro exatamente sobre o que se tratava, mas eu disse o seguinte: eu sou uma pessoa que é completamente dependente do plano do governo alto custo. Eu dependo daqueles medicamentos para poder sobreviver, mas eu sou totalmente contra o programa em si. Ou seja, eu recebo medicação de alto custo, minha irmã também faz uso. Quando assim ela não consegue medicamento, a gente sente o quanto ter um sistema de saúde, quanto ter uma assistência social faz diferença na vida de determinadas pessoas, porque afinal de contas eu consigo comprar esses medicamentos quando falta, mas eu não sei se eu conseguiria comprar com tranquilidade todo mês. E não sei o que seria de uma pessoa que não tem condições de comprar quando falta, por exemplo, né? O que acontece comigo. É, e o Eugênio ele diz uma coisa muito legal: eu sou contra o programa em si. Antes de continuar, eu gostaria de dizer que eu sou, em algumas pautas, conservador e em outras mais liberal, libertário. Você pode achar sadomasoquismo da minha parte, ele usa uma palavra bem engraçada aqui. Eu votar em pessoas que querem acabar com o sistema que eu uso para poder viver. Que eu uso para poder viver. Ou seja, eu voto num plano de governo, numa sugestão de plano de governo que quer exterminar a ajuda da qual eu dependo para sobreviver. Por quê? É, mas qual é o comportamento que devemos ter? O certo ou o que é certo para nós? Eugênio, eu disse algumas vezes no vídeo em que eu compartilho conhecimento no jogo porque eu quero o bem do servidor e não o meu bem próprio. Porque não adianta eu pensar no meu próprio bem e, por exemplo, ficar sem jogadores no servidor. Não adianta você usar hack para você ficar full pain e depois você mostrar para toda a comunidade que o BDO é um servidor cheio de hack e as pessoas ficam completamente desestimuladas de jogar e não jogam. E quando jogam, não se divertem, porque afinal de contas a gente está contrapondo pessoas de hack e pessoas sem hack. A minha preocupação ela é tanta, tamanha, ela é tão grande, que quando começaram aqueles ruídos de que tinha gente que usava bot e que usava determinados hacks e que enchantava itens porque tinha recursos infinitos e colocava anúncios no Mercado Livre dizendo que vendia um determinado item PEN, vendia para você a chance de comprar um determinado item PEN. Embora isso não afete tanto assim a economia do jogo e não afete tanto assim a performance dos jogadores, eu coloquei na cabeça que eu jamais compraria um item pay no mercado ou item TET no mercado, a menos que ele estivesse abundante e parado. Consegue entender?
Então, assim, de todos os meus itens, manos, o único item que eu comprei foi o tete de coleta. Esse tete de coleta aqui ele foi comprado. Todos os outros eles foram enchantados. E eu só comprei esse item porque foi numa semana em que tinha 3 lá parados e eu comprei o mais barato. Por quê? Porque, assim, se tem hacks aqui no servidor vendendo itens por 300, 500 reais no Mercado Livre, eu não quero ser uma dessas pessoas que tá, tipo, incentivando que esse tipo de prática ocorra. Estou dizendo que todo mundo que anuncia no Mercado Livre é bandido? Não, não estou dizendo isso. Pode haver pessoas que enchantaram um item e que querem, por necessidade, ganhar dinheiro com ele e estão fazendo uma coisa que o jogo não permite, mas que por necessidade eles estão se dispondo a fazer. Pode, só que eu não quero participar disso. Eu não quero participar disso. Então, eu entendo o que você quer dizer e não tenho nada contra quem participa. Não tenho nada contra quem participa, porque até aí né, o efeito disso e o prejuízo disso por servidor é muito questionável também. Mas isso são questões pessoais minhas, de valor minha, e eu acho que eu também gosto de enchantar e eu também gosto de ter um resultado que eu bato no peito e falo, eu sofri e consegui, isso daqui é mérito meu. Porque juntar dinheiro eu acho uma coisa que a partir de certo ponto ela acaba ficando bastante simples. Perdão pelo devaneio, mas o ponto que eu quero que você entenda sim, o que você tem que defender? O certo, conveniente, que aí lá, tipo, roubaram, furou um pneu do meu carro, então eu vou e compro um pneu de um desmanche. Roubaram o step do meu carro, eu vou lá e compro o do desmanche. Então, o fato de terem roubado o step do meu carro, teoricamente, não me dá direito de ir lá num desmanche e comprar um pneu que eu sei que é roubado, porque eu estou perpetuando o crime. Então, né, eu estou alimentando justamente aquele mercado que eu fiquei puto pelo fato de existir. E a gente tem essa cultura de, não, eu me fudi, eu não vou me foder sozinho, que se foda eu vou comprar isso daí roubado mesmo. E é uma mentalidade que deveria ser exterminada, porque se não houvesse demanda, não haveria oferta. E a gente viveria num mundo em que, assim, smartphones seriam menos roubados. Menos roubados. Bom, e ele diz, então, o que eu devo defender? O certo ou o certo para nós? E você está certo que você tem que pensar, se possível, no bem da comunidade, embora a gente tenha um ditado muito forte que é primeiro o estômago, depois a moral. Então, a gente querer o melhor pra gente e esperar que todo mundo tenha esse comportamento, a gente não pode deixar de questionar que determinadas pessoas, quando atingidas pela fome, quando atingidos pelo desespero, quando você está lá na base da pirâmide de Maslow, é impossível você pensar em moral se seu estômago está vazio. Então, isso é uma outra coisa a ser levada em consideração. Um, eu me sinto extremamente desconfortável em saber que tem gente pagando pelo meu tratamento. Não me sinto bem e eu prefiro morrer do que apoiar esse sistema. No entanto, eu uso. É uma hipocrisia da minha parte, obviamente. Então ele chama de hipocrisia ele depender do sistema e usá-lo. Não, ser contra um sistema e usá-lo. Mas eu acho que esses programas, se programas como esse acabassem, com uma redução do número de leis, uma redução de impostos e, no claro, protecionismo também, a sociedade teria uma margem muito maior para caridade de ONGs ou de grupos organizados, sem precisar que a gente obrigasse um ao outro a nos sustentar. Eu estou dizendo isso pois você disse que às vezes mulheres votam em pessoas que na cabeça delas estão defendendo elas. Então é justo votarem nelas. Você acha isso realmente justo? Então são problemas de profundidades completamente diferentes. Por exemplo, a esquerda é um lado que mais se envolve com o feminismo, e isso deveria associar o feminismo à esquerda, deveria ser exterminado. Mas a gente não consegue. Por quê? Porque o feminismo ele foi lá e se apropriou. Não. A suposta esquerda, porque a gente também não tem esquerda, a suposta esquerda, que é um partido ou um grupo de partidos, porque esquerda, pensamento de esquerda a gente não tem. A esquerda pensa como esquerda e age como direita. Então eu queria que houvesse uma esquerda esquerdando. Eu juro, eu queria que tivesse uma esquerda esquerdando direito. Porque aí a gente teria de fato um contraponto. Mas o que a gente tem? A gente tem só um combate ideológico e quando a esquerda ganha, ela vai lá e faz completamente contrário àquilo que ela prega. E ela se apropria de uma pauta que não deveria, porque ser de esquerda e ser de direita não tem nada a ver com defender mulher e negro ou ser contra a defesa de mulher e negro. Então, eu acho que toda a sociedade perdeu muito quando a esquerda falou a gente defende as mulheres, em contraposição àqueles que atacam as mulheres. E a direita percebeu que atacar as mulheres não seria
tão ruim assim, porque ela atrairia todos os homens ressentidos e todas as mulheres que não se sentem oprimidas. Então a gente teve uma polarização onde só as mulheres perdem, e os homens também por consequência. Os homens perdem porque tem que aguentar o que eles chamam de mimimi, e eles têm que aguentar serem atacados por coisas que eles não fazem de forma tão consciente assim. Então a gente desperdiçou a oportunidade de trabalhar com conscientização, que foi a que eu tentei fazer com os meus 2 vídeos de gado. A gente desperdiça a oportunidade de dialogar e de propor negociação e conhecimento. Ao invés disso, o que a gente faz? A gente realmente passa a acreditar que homens e mulheres se odeiam e que eles têm que se atacar porque eles estão em guerra. Que é o pensamento de uns caras que comentam aqui, que chega a dar dó, porque é uma pessoa que realmente não sabe o que está acontecendo. Ela realmente acha que existe uma guerra entre homens e mulheres de tanto discurso político que ela escutou. E, na verdade, o discurso político ele só contou todo esse discurso porque ele precisava gerar uma polarização para que as pessoas votassem neles. É uma alienação causada por uma necessidade de voto. Isso é muito deprimente. Isso é muito deprimente. Mas não é o assunto do nosso vídeo. A gente está aqui para falar sobre assistência social. Então, por exemplo, a esquerda é um lado que se envolve mais com o feminismo. E a gente sabe que o problema... E a gente sabe o problema que a esquerda é para o nosso país atualmente. Sim, tá, entendi o que você quis dizer. O quanto a esquerda ela pode ser nociva por toda a maquinação do Estado que ela fez. E por todo o populismo que arruinou a economia que ela fez. Não estou dizendo que... Né, é realmente certo votar no Lula, no PT, só para aliviar a barra dela, ferrando assim o país inteiro por egoísmo? É egoísmo? Eu realmente não sei, eu deixo aqui a minha opinião. Eugênio, eu não vou conseguir falar sobre o PT porque isso aqui é uma discussão que demoraria séculos e eu acho que seria questionável, porque as pessoas que realmente precisariam ouvir, elas não estão dispostas a ouvir. Eu acho que eu só tiltaria pessoas no meu canal. Mentira, eu acho que eu estou mentindo, porque vocês são os amores e muitos de vocês gostariam sim de escutar essa conversa. Talvez a gente tenha uma conversa um dia a respeito disso, mas aí eu quero trazer alguém que seja de fato qualificado para poder me contrapor, para que vocês não fiquem só com a minha versão, para vocês não acreditarem em besteira só porque eu penso besteira. Mas eu vou falar uma coisa para você a respeito da assistência social e como ela funciona. Você tem Você teve uma estratégia política de causar desespero nas pessoas, dizendo que se algo emergencial não fosse feito, o Brasil viraria a Venezuela. Que não vai virar, vocês podem ficar tranquilos aí por inúmeras razões que vocês podem pesquisar aí por vocês. O Brasil não vai virar Venezuela, mas houve uma estratégia política no sentido de fazer com que as pessoas temessem que a gente fosse. E quando você é levado a acreditar que o país está à beira do precipício, que assim vai faltar comida no supermercado, que tudo está desesperador, o que entra? Entra uma necessidade de racionamento muito grande. E quando você tem escassez de recursos, você tribaliza as pessoas, no caso aquelas pessoas que dependem de medicação, no caso aquelas pessoas que dependem de Bolsa Família e tudo mais. Você desumaniza isso e você quer eliminar o recurso do outro para você poder ficar com o seu. Isso é um comportamento humano, isso é um comportamento normal, que está sendo explorado e capitalizado. Então parte-se do pressuposto de que assim, determinados programas de assistencialismo eles são nocivos à sociedade, quando na verdade não necessariamente são. Não necessariamente são. Comece a pesquisar aí cientistas políticos e antropólogos que enxergam a inevitabilidade do desemprego no futuro, falando de uma renda mundial. Porque a gente precisa aceitar desde já que no futuro simplesmente não haverá emprego para todo mundo. E como não haverá emprego para todo mundo, mas as pessoas precisam comer para não entrar em guerra, você vai ter que ter uma renda mundial, apesar das pessoas, né, global, para que todo mundo subsista sem necessariamente ter que trabalhar. Porque aí o trabalho vai ser dado e vai ser exigido daqueles que realmente têm capacidade, qualificação, e essas pessoas elas vão ter que ser recompensadas de uma outra forma. Mas isso ainda está muito para o futuro e não tem como falar sobre isso ainda. Vamos falar sobre o agora. Você acha que o assistencialismo ele é ruim? Ele, na verdade, não é ruim. Porque quando você dá dinheiro para um aposentado e quando você dá dinheiro, por exemplo, para uma mãe que não tem condições de sustentar os filhos, é a situação ideal isso? Não, a situação ideal é que o velhinho lá ele tivesse as economias dele.
A situação ideal é que a esposa, que a mãe de família, ela tivesse um trabalho e uma fonte de renda que a permitisse alimentar os seus filhos. Só que nós não vivemos no mundo ideal. Nós não vivemos no mundo ideal. E quando, e quando você pensa, e quando você pensa no custo de uma pessoa para a sociedade, no custo de uma pessoa para a sociedade, uma pessoa que ganha o Bolsa Família ou que ganha aposentadoria, ela custa muito mais barato do que uma pessoa que não ganha. Porque se a mãe vê os filhos passando fome, se a mãe vê os filhos passando fome, ela vai roubar comida para dar dinheiro para os filhos. Ela vai fazer alguma coisa. Aí você pode falar, não, mas ela pode se prostituir. Porra, que legal, né? Que ótima maneira de se pensar para resolver o problema da sociedade. Se a mãe ela não tem condições de trabalhar e ela não tem condições de sustentar os filhos e não tem fonte de renda e não encontra ninguém que a ajude, porque poucas pessoas a conhecem, ela vai cometer algum crime. Esse crime vai custar caro, porque pessoas podem se machucar, pessoas podem morrer, o sistema prisional vai ser sobrecarregado. Entende? Você vai ter um custo para a sociedade. Vamos supor que ela seja presa, vai ter que sustentá-la dentro da cadeia. E o que depois vai ter que fazer? Vai ter que pegar essas crianças e levar para um orfanato. O custo do orfanato é muito caro. Então, aí você fala, mesmo assim, eu ainda não acho certo dar dinheiro pro velhinho lá, que, porra, isso daí tá saindo do nosso bolso. Perceba que você pode ter um mercadinho, você pode ter uma padaria e você pode todos os dias fazer pão. E você pode vender feijão, por exemplo. O dinheiro que foi dado, que foi arrecadado por indústrias, por trabalhadores, sim, a gente pode questionar isso, a gente pode questionar isso. Porém, o dinheiro que foi dado para aquele senhor, ele não vai morrer com ele. O velhinho ele não vai morrer com aquele dinheiro e aquele dinheiro ele não vai sair da economia. O que esse dinheiro vai fazer? Ele vai ser usado para comprar pão. E aí quando você vender o pão, você vai comprar farinha de trigo. Quando você comprar farinha de trigo, o cara que ensacou ele vai encomendar mais da fazenda. O fazendeiro ele vai somar os pedidos de toda a farinha de trigo que estão demandando e ele vai investir em trator. A montadora de trator ela vai pedir não só peças de trator, mas ela vai pedir também serviços diversos. Serviços diversos. Esse dinheiro que é dado para o Bolsa Família, esse dinheiro que é dado para a aposentadoria, ele volta para a economia e ele alimenta a economia. Então, o que deveria fazer? É que a gente foi colocado num pensamento de pobreza. O país está uma merda, eu me mato de trabalhar, eu ganho pouco e ainda tenho que sustentar esses desgraçados. Como que você resolve isso deixando de sustentar esses desgraçados? Desculpa o vocabulário. E desculpa, gente, o desconforto que eu causo com o vocabulário que eu uso para alguns de vocês. Eu sei que ele pode ser ruim. É o meu jeito e eu não estou disposto a alterar. Perdão, perdão. Eu tento me controlar à medida do possível, mas eu não vou ficar me vigiando. Quando você fala assim, então tem que parar de sustentar esses caras aí porque eu tô ganhando pouco, a gente deveria pensar diferente. Eu preciso ganhar mais para que eu possa sustentar essas pessoas. Entende? Como a gente foi colocado num pensamento em que é impossível gerar muita riqueza, por quê? É impossível gerar muita riqueza porque tem Odebrecht, JBS, tem um monte de empresas aí sendo beneficiadas por esquemas corruptos. Se a gente não fosse tão vítima de monopólios de favorecimento, de proteção de determinados amigos do rei, haveria mais competitividade e haveria mais condições de você conseguir gerar riqueza. Se você consegue gerar riqueza, você consegue dar mais. Então, a gente foi colocado num sentimento de pobreza em que a minha renda é 1.000 e eu tenho que pegar desses 1.000, 300 para sustentar esses caras aí e eu não mereço trabalhar que nem um desgraçado para ganhar R$ 1.000 e ter que dar 300 para esse povo. Não é certo isso. Sim, mas e se você ganhasse R$ 10.000? Sua vida seria tão desgraçada assim como ela é, ganhando R$ 1.000 dando 300 de imposto? Então, e se você ganhasse R$ 10.000 e você tivesse que dar 4.000 para esses caras aí? Ah, com 6.000 eu consigo pagar meus boletos, eu consigo comprar até umas pérolas no BDO. Ah, aí beleza, então. Você percebe que o problema não é pagar imposto, é gerar pouca riqueza, porque aí dentro de uma pouca riqueza, o dinheiro do imposto ele é uma sobrecarga muito grande e aí por você não ter para você, acaba a sua boa vontade de querer ajudar o próximo.
Na época de 2012, 2013, no auge do populismo, no auge das startups, no auge do monte de gente ganhando muita grana, o que mais eu via nessas grandes empresas eram pessoas se reunindo para fazer caridade, porque elas estavam tão felizes com todo o dinheiro que elas estavam ganhando, que não só elas estavam satisfeitas em pagar impostos, como elas queriam ir no orfanato e ajudar as crianças lá. Eu participei de um monte de ação voluntária nesse ano porque as pessoas queriam. Percebe? Então, assistência social não é o que empobrece o nosso país. O que empobrece o nosso país é a nossa incapacidade de gerar mais riqueza do que a gente gera. Isso é que deveria estar sendo discutido. Só que se a gente começar a discutir geração de riqueza no nosso país, se a gente começar a discutir geração de riqueza no nosso país, a gente vai falar por que a gente não enriquece tanto quanto poderia. Ah, é por causa daqueles monopólios, não digo oligopólios, né? É por causa desses oligopólios aí, é por causa desses amigos do governo aí, aqueles Wesley, aquela dupla sertaneja lá da JBS, não é? Por que o velho da van ficou tão rico assim, importando coisas e vendendo? Será que ele está pagando a mesma taxa que o cara que vende importados no Mercado Livre? Se a gente começar a pensar por que a gente não enriquece tanto quanto poderia enriquecer, a gente vai mexer na zona de conforto de gente que não quer que isso aconteça. Por isso é melhor a gente achar que o problema está na feminazi que quer os direitos da mulher. E isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento. Então, assim, a gente deveria estar olhando não para a pensão da senhorinha lá. A gente deveria estar olhando para outras coisas maiores. Aí você fala, não, Fausto, mas é que o meu remédio, ele é muito mais do que a pensão do idoso. Ele é de alto custo. Beleza, o governo arrecadou impostos e ele está dando dinheiro para os laboratórios. Você acha que esse dinheiro está sendo jogado no lixo? Não, esse dinheiro não está sendo jogado no lixo, porque esse dinheiro que o governo dá para o laboratório que desenvolveu aquele medicamento, ele está pagando todo o desenvolvimento de tecnologia, ele está pagando toda a produção em escala daquele remédio. Então, essa pesquisa envolvida, o trabalho envolvido nisso e a produção envolvida nisso está permitindo que não só esse remédio seja produzido em larga escala para que possa ser vendido para outras pessoas que também têm dinheiro para pagar, não só isso, mas ele está financiando a continuidade das pesquisas. A indústria farmacêutica, ao ganhar dinheiro vendendo seus medicamentos, ela sabe que ela não pode ficar para trás e ela investe mais ainda. Então, se você acha que você está sendo um peso para a sociedade porque você está ganhando remédio de alto custo do governo, saiba que os laboratórios que produzem o seu medicamento, eles podem ter descoberto novos medicamentos para outras doenças que não são nem a sua. Eles podem ter desenvolvido medicamentos melhores para a sua doença e podem ter desenvolvido medicamentos que não existiam para outros tratamentos, simplesmente porque a sociedade está destinando parte da geração da riqueza para a manutenção da sua vida. Então não se sinta culpado. Você não é o culpado da pobreza no mundo. Se eu pudesse, eu te dava um abraço. Sinta-se abraçado. Porque se tem uma coisa que a gente precisa fazer, e eu falo nesse canal desde antes da eleição, saiba quem seu inimigo é. Seu inimigo não é a menina que está levando hate na comunidade lá porque ela está falando que ela está sendo oprimida. Seu inimigo não é esse. A gente tem um problema muito maior para resolver. A gente tem coisa muito mais séria para debater. A gente tem coisa muito mais importante para tomar consciência para a partir daí começar a lutar contra elas. Consuma o seu medicamento e consuma sem culpa. Assim, determinadas pensões elas são dadas, só que aí está faltando uma outra parte que também deveria ser parte da Seguridade Social, que é não simplesmente dar um remédio, mas verificar de cada pessoa aquilo que ela pode providenciar para a sociedade. Então você deveria estar não só ganhando remédio, mas você deveria estar sendo estimulado a trabalhar em atividades simples que você consegue desempenhar. Então deveria ter uma estufa comunitária perto da sua casa fazendo comida, né? Fazendo salada lá, deixando crescer uns pés de alface, para quê? Para você colaborar com a sociedade. Deveria ter uns velhinhos cuidando de painéis solares no quintal da casa deles, para quê? Para ajudar a comunidade. Deveriam existir medidas que, a partir do momento que a gente parar de brigar um com o outro e a gente se unir para começar a produzir alguma coisa, para a gente conseguir ser capaz de gerar riqueza e construir um futuro melhor para a sociedade, a partir desse momento, as pessoas não vão só
receber aquele remédio que elas precisam para continuar existindo. Elas vão conseguir devolver à sociedade aquilo que elas podem dentro da capacidade delas. Eu estou falando de um mundo que é possível para a gente fazer daqui 5 anos? Não, talvez a gente não viva. Talvez a gente não viva para ver os nossos descendentes fazendo para eles esse mundo. Mas a gente tem que andar nessa direção. A gente tem que conversar sobre isso para que essas coisas possam ser feitas. Felipe, espero que seja útil. Espero que seja útil.